neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, santo e são. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar.
As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Sim. Por exemplo, as obras, os atos de Abraão, de Noé, de Moisés, mostraram que a fé daqueles homens na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia tomado controle de suas vidas. O exemplo de Abraão é tomado nas Escrituras por São Paulo a ponto de classificar a todo genuíno crente, todo verdadeiro cristão, de filho de Abraão, descendência de Abraão, aos Gálatas capítulo 3. Isto porque as obras desta gente mostram que a fé já tem tomado controle de suas vidas. Como as obras, os passos, a obediência de Abraão, a sua vida mostrou que a fé na promessa de Deus controlava o seu coração, as suas decisões, os seus passos. Passos decisivos em relação a si próprio, passos decisivos em relação a parentes, deixando toda a sua parentela. Passos decisivos, como no caso da decisão ali com Ló. Ali ele teve que dar um passo decisivo. Mesmo em relação à sua esposa, ele teve que tomar um passo decisivo. E por último, até com a própria promessa de Deus, ele destruiria o seu testemunho. Isto é, mataria o seu próprio filho. Mas todas essas atitudes, todos estes passos, estavam provando que a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia controlado a sua vida. Ó meus ouvintes, ó filhos de Deus, encaremos isto como quem necessita da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade como ela é, porque somente isso nos trará perfeita liberdade. Não confundam liberdade da carne, podendo se vestir, se portar da maneira que bem entende. Não confunda esse direito laodiceiano, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer que você pode fazer o que quiser. Mas não confunda essa liberdade da carne com a liberdade do espírito, com a liberdade espiritual. Quando nós somos livres espiritualmente falando, nós somos presos carnalmente falando. Nós ficamos presos, retidos, confinados. Isto porque a carne perde a guerra para o espírito. E quando um país perde uma guerra, ele fica escravo daquele que venceu a guerra. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo daquele que venceu. Isto é certo? O homem tem se tornado servo do cigarro, porque ele foi vencido pelo cigarro. O homem tem se tornado servo da mulher, porque ele foi vencido pela mulher. Ele foi vencido pelo sexo. O homem tem se tornado servo do dinheiro, escravo do dinheiro, porque ele foi vencido pelo dinheiro.
O homem tem se tornado servo da popularidade, da política, da fama. Por quê? Ele tem se tornado servo, escravo destas coisas. Mas olhando para o homem espiritual, nós vemos um Abraão libertado de todas estas coisas. E estas coisas vindo a ele de uma maneira completamente diferente. O próprio alimento e as riquezas que ele teve chegaram a Abraão de uma maneira totalmente diferente da maneira que elas vieram ao justo Ló. Dois crentes, um obtendo as coisas pelos olhos naturais, fazendo a escolha pelos olhos naturais, e um outro crente fazendo uma escolha oposta, contrária àquela daquele que fazia escolha pelos olhos naturais. Vendo a escolha de Ló, Abraão sabia que era justamente o lado oposto que era o escolhido por Deus para ele. Vendo que o grande sistema de igrejas naturais do século tem escolhido, você logo, como filho de Abraão, entende que é justamente o lado oposto que é o rumo, a direção que Deus tem para você, filho de Abraão. Para você, filha de Abraão, que tem a sua fé como controle de sua vida. E suas obras estão mostrando que a sua fé já tem tomado controle de sua vida. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé esquematizada por homens, uma fé emotiva apenas, mas é uma coisa gerada na grande central elétrica de Deus, pelo Espírito Santo se manifestando em sua vida, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é diferente de ninguém. Não. O que faz a diferença é sua fé. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença nos frutos das árvores é a natureza, é a espécie da semente. O que faz a diferença? Todas são árvores, todas são plantas, todas dependem da mesma terra, todas dependem do mesmo sol, todas dependem da mesma água, da mesma chuva. Todas se florescem, se rejuvenescem, se reverdecem no tempo próprio, com a mesma chuva, com a mesma estação do ano, mas uma dá um fruto e a outra dá outro fruto completamente diferente. Agora Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, como também todos os profetas, não usaram uma ciência muito difícil para pregar a sua mensagem. Eles usaram a natureza, porquanto a natureza é uma Bíblia aberta. Davi disse, olhando para a natureza, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ora, pelas obras de Deus, você vê quem é Deus. E Jesus clamou para aqueles líderes religiosos, crede pelo menos por causa das obras. Veja o céu, as estrelas, o sol nascendo, se pondo e voltando a nascer, falando de um nascimento, falando de um crescimento, falando de uma vida, falando de um amadurecimento na tarde, no entardecer, falando de um sepultamento, mas falando de uma ressurreição, de um novo alvorecer. Ao nascer do sol, você tem uma mensagem diária que há uma ressurreição.
Como há um nascimento, como há um crescimento, como há um amadurecimento, há também uma morte, há também uma ressurreição. Agora, as obras das mãos de Deus estão testificando para os filhos de Deus, está falando no coração de um homem que tinha um coração segundo Deus, está falando a um homem que inspirava as suas poesias, que inspirava os seus salmos, os seus cânticos de vitória na natureza, na glória de Deus, na manifestação de Deus, nas obras de Deus. Agora você está aqui. Você está num mundo moribundo. Você está num mundo em que as obras de Deus têm sido deturpadas, que as obras de Deus têm sido atacadas, as matas têm sido destruídas pelos tratores da evolução, o ar tem sido poluído, rios que antes tinham águas límpidas, saudáveis, hoje estão exalando mau odor como se fosse uma fossa negra. As obras naturais de Deus têm sido prejudicadas, têm sido destruídas pelos homens. A natureza tem sido sacrificada. Isto é certo, como a Bíblia também tem sido torcida, como crucificaram a Cristo, como furaram o lado de Cristo, traspassaram-no com a lança romana de credos e dogmas, de interpretações humanas. Eles têm traspassado a Bíblia Sagrada, têm torcido a seu bel prazer, mas disse São Pedro, para a sua própria destruição. A evolução destrói a natureza, mas a natureza vingará daqueles que a destruíram. A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas é preciso sobreviver, é necessário evoluir. Sim, a Bíblia tem que se cumprir. Como Jesus veio para morrer, também a natureza está morrendo, sacrificada pela humanidade. Jesus foi sacrificado pela humanidade para dar o alimento espiritual. A natureza tem sido sacrificada para dar o alimento material, físico material. Mas fiquem sabendo vocês, que não sabendo dar valor nestas coisas, não sabendo dar valor no sacrifício de Jesus, os homens se perdem aos montões, aos milhões, tendo tudo em suas mãos para serem filhos de Deus e terem tudo sob o controle da fé, vivem sob o controle da dúvida, do intelecto, controle da ciência material, controle da incredulidade, controle dos credos, dos dogmas religiosos. Oh, como isto deveria falar profundo ao coração da igreja, e ela entender que isto é alguém lá no alto clamando, clamando, clamando. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, e chorando sobre a cidade, enquanto turistas estão embebidos, imbuídos na beleza de uma arquitetura. Lá está um profeta no alto do monte, chorando por causa das iniquidades, por causa dos adultérios, da prostituição, das mulheres casadas que estão se pervertendo, das moças que estão sendo destruídas, da fumaça, do fumo que está subindo, saindo das narinas de homens evoluídos, educados. Ali em cima está um homem chorando sobre as cidades, não imbuído, embebedado com suas luzes noturnas, com luminosos acendendo e apagando, estrelas cintilando. Mas lá está o pecado, lá estão os automóveis, lá estão as casas oficializadas nas entradas das cidades, lá estão os motéis e coisas assim, tudo oficializado pelo pecado, pela imundícia.
Isso mostra, essas obras estão mostrando o que é que tem o controle da terra no presente momento. As obras dos homens, os atos dos poderes mostram quem está controlando a terra. São João não rodeou a coisa, não rodeou o toco. São João diz que quem está controlando a terra é o diabo. Mas uma coisa é certa, o reino babilônico, Nabucodonosor, controlou a todas as pessoas do seu reino, mas não controlou a Daniel, não controlou o seu espírito, não controlou a Sadraque, nem a Misaque, nem a Abednego. Com pena de fornalhas ardentes, com pena de cova de leões, não puderam controlar seus espíritos. A fé que eles tinham em seus corações controlou as suas vidas dentro daquele reino que quer dizer confusão. O ouro, sim, a mesma coisa você vê em José lá no Egito. Quem foi que controlou José na casa de Potifar? Foi a sua juventude? Foi a sua potência de jovem como homem? Foi aquela mulher adúltera? Bonita naturalmente, cheirando, exalando perfume para conquistar? Não, não foi aquilo que controlou a José. Caso contrário, ele teria se deitado com ela, dizendo que Deus estava lhe abençoando. Vou proteger meus irmãos, vou proteger meus pais, tendo esta mulher aqui dentro me amando como amante minha. Não é assim que eles querem proteger o evangelho hoje? Deitando na mesma cama com ela, com a grande prostituta de Apocalipse 17. Acordem, povo de Deus! Mas José estava controlado por uma fé diferente. Oh, isto nos faz saltar muralhas e ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Filhas de Deus, filhos de Deus, enxerguem como Abraão enxergou. Olhem como Moisés olhou na hora que Deus falou com ele na sarça ardente. Olhe como José olhou aquela mulher lá na casa de Potifar. Olhe como Elias olhou a Jezabel. Olhe como João Batista olhou a Herodias. Não se embebedem com a beleza do mundo. Voltem suas costas para o mundo. Voltem para Deus. E deixem então que as obras deste povo, povo zeloso de boas obras, possam mostrar que a fé já tem tomado controle de seus corações, de suas vidas, de seus sentimentos, de seus sentidos e de todos os seus passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta bênção tremenda da palavra do Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávida ao abrir
salvação. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como o filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.